Muito bem. Linguagem estruturada. Que linguagem a gente tem usado para programar até agora? Ladder, que é uma linguagem gráfica, né? Essa linguagem aqui, ST, ou Structured Language. O ST são as primeiras duas letras aqui de Structured. É uma linguagem estruturada, assim como C, Fortran, MATLAB, Python. Então, tem chamada de função. Tem uma coisa que é específica aqui de CLPs, que é chamada de bloco de função, né? Tem condições, né? Condicional, if, then, else. Tem laço, for, while. Então, quem já programou em outras linguagens estruturadas vai ter facilidade aqui. No PCWorks, tem os modelos de sintaxe aqui. Então, vamos dar um exemplo. Eu vou criar um outro programa aqui, program, chamado meu ST. E eu quero programá-lo em ST, linguagem estruturada. Aqui, vamos compilar para poder colocar ele aqui na task já. Vou colocar aqui na task default, program instance. Então, eu quero chamar, pode ser com o mesmo nome aqui, meu ST. Beleza, tem um programa aqui em linguagem estruturada. O que eu chamei de modelo de sintaxe? Está aqui, ó. Keywords. Então, você quer fazer um for. Vem aqui e arrasta o modelo do for. Aqui, ó. For variable assigned start value of, aí o tipo. Então, vamos supor que a gente quer fazer um for. Eu quero criar uma variável chamada i. Variable, aí a atribuição. Ó, valor inicial. Precisa pôr o of int, vamos ver, vamos tentar com e sem, porque eu também não lembro. To valor final. Não precisa. Aqui eu estou dizendo qual que é o tipo dessa constante aqui, né? De 1 a 5. Aí o que tem que colocar lá depois? Ah, tem o passo. Normalmente se a gente deixar em branco, o passo é de 1 em 1, né? Beleza. Olha aqui, ó. For i 1 to 5 do faça alguma coisa. A igual a 0. Aí, claro, eu tenho que criar o i e o a lá como variáveis inteiras, né? Se eu der um F5 aqui, ó, eu vou no nome da variável e dou um F5. Quando a gente dá F5 aqui no PCWorks é para criar a variável, né? Se eu estou com o cursor em cima de uma variável, de um nome ali não reconhecido pela linguagem, ele já sugere eu criar aquela variável. Eu vou criar aqui do tipo inteiro, int, e o global já, né? Vou fazer a mesma coisa com o a. F5, quero criar uma variável chamada a. Já foi aqui, como eu criei global lá, deixei checado o global, ele já colocou var external aqui e criou aqui no global variables. Né? Será que vai compilar isso aqui? Dois erros. Quais erros? Aí, legal syntax. Ah, atribuição é 2 pontos igual, né? Funcionou. Vamos voltar lá para os slides. Então, tem os modelos aqui para todos os... todas as palavras-chave da linguagem aqui. No CodeSys, que é outro CLP que a gente usa, não tem esses modelos.
mas tem a documentação na internet. Por exemplo, laço for. Você vem aqui no Google e procura por for loop codesys. Eu não achei um índice com os links para as palavras-chave. Se tem, está escondido. Então, for, se eu quiser ver como é que funciona o while loop codesys. Precisamos da ajuda do Google aqui. A linguagem é a mesma, né, do PCWorks. Só que ali não tem essa facilidade aqui. Voltando. Equivalência entre as linguagens. Eu coloquei aqui, ó, uma foto desse pôster ali. Esse pôster ali mostra um programinha bem simples, feito em várias linguagens, nas 5 linguagens aqui do CLP. Então tá o programa em ladder e o programa em linguagem estruturada. Cadê ele? Function block, ladder, lista de instruções, FST, structured language. Aqui, ó. Vamos pegar essa linha 2 aqui, que é um E entre duas variáveis, S1 e S2, acionando uma variável V1. Tá aqui, ó. S1 e S2 atribui para o V1. Aqui envolve bloco de função, a gente já vai ver como é que chama bloco de função. Mas a ideia aqui é que tudo que você faz em ladder dá para fazer em linguagem estruturada também. Existe equivalência entre as linguagens. Existe até laço for, existe condicional lá no ladder, só que não é uma boa prática a gente usar isso em ladder, porque a linguagem não fica muito bom visualmente, em termos de sintaxe, né? Fica mais difícil entender o programa. Então, se você for usar laços de repetição e condição, é melhor ir para a linguagem estruturada. E eu vou fazer alguns exemplos passo a passo aqui. Por exemplo, atribuição de variáveis. Uma variável booleana e uma variável inteira aqui. Criei uma variável i ali. Vamos fazer o nosso programa fazer o seguinte. I recebe 5. Vamos criar aqui uma variável booleana também. MyBool. Do tipo booleano, não precisa ser externo, né? Não precisa ser global. MyBool recebe falso. Vamos compilar e rodar esse programa aqui. Download. Stop. Download. Code. E agora eu vou pedir para debugar. Tá aqui, ele está fazendo várias vezes por segundo isso aqui, né? Atribui 5 para a variável i e atribui falso para a variável myBool. Então aqui elas. Está repetindo a operação, né? Para não ficar repetindo, eu posso fazer o seguinte. Eu posso falar, inverta o myBool. Not myBool. Então, quando ela for verdadeiro, ele vai inverter, vai colocar falso. Quando for falso, vai inverter. Opa! Quando for falso, vai inverter e colocar verdadeiro. Muitas vezes por segundo, né? Não vai dar nem para acompanhar direito aqui no debug. A gente vai ficar vendo ela, às vezes verdadeiro e às vezes falso aqui. Aqui, ó. Tá atualizando lá centenas de vezes por segundo. Tá. A variável tá aí.
operações aritméticas. Vamos fazer mais um caso aqui de atribuição de variável que é interessante. Vamos pegar esse i aqui e fazer o seguinte. I igual a i mais 1. I recebe i mais 1. Eu quero que esse i comece com valor 0. Eu posso colocar aqui init. Eu quero o valor 0. Constante é o tipo, cerquilha e o valor, né? E aí ele vai fazer i igual a i mais 1. Na hora que eu botar isso aqui para rodar e debugar, o que eu vou ver aqui no i? Que valor eu vou ver aqui? Vai crescendo, né? Começa com 0, no primeiro ciclo ele vai para 1, depois vai para 2, para 3 e assim por diante. E vai crescendo indefinidamente. Vou jogar, compilar a diferença e jogar para lá. E mandar debugar aqui. Tá ali, ó. Incrementando, a cada ciclo de execução está incrementando esse cara, e aqui está dando um toggle no valor, né? Invertendo. Se eu quiser incrementar somente quando a chavinha lá, primeira chavinha do kit estiver ligada. A chavinha do kit está aqui nessa variável. A primeira chavinha ali está aqui no digital input 00, né? O que eu posso fazer aqui? Vai executar essa linha só se a chavinha estiver ligada. Sugestões. Ligada, né? Oi? Usar um if. Vamos ver como é que funciona o if aqui na linguagem estruturada. Puxa um if para cá. Então é if, a expressão, que tem que retornar um booleano. Vamos colocar a expressão aqui. Qual que é a condição que a gente quer? Quando DI00 for verdadeiro. Deixa eu dar um F5 aqui, ver se já... Eu preciso criar nesse programinha aqui, o DI00. Agora ele criou. var externo está aqui. Quando esse cara for... Já está bom assim. Isso aqui já é booleano. Mas vamos fazer a comparação. Eu, sinceramente, não lembro como é que é. Se é 1 igual ou se é 2. Eu acho que é 2. For verdadeiro, for true. Então... then... Aí executa esse código aqui. Esse cara. Eu coloco ele aqui dentro. Dentro do then. Só vai executar se o DI00 for verdadeiro. Vamos ver se é assim a comparação igual. Não é. É um só. Ó. Assim é a comparação. Beleza, vou mandar a diferença para lá. Tá rodando, vou começar a debugar. Ele atingiu o máximo ali, vamos dar um reset code aqui para ele voltar para 0. Aí. Tá desligada a chavinha lá, então tá parado aqui. Essa linha não está sendo executada. Você pode ligar a chavinha lá? Olha, o cara de quem a gente precisa está dormindo. Ali, ó, ele ligou a chavinha, agora esse código aqui está sendo executado. Porque o DI00 é igual a true, é verdadeiro. Isso aqui é uma comparação, tá? Se esse cara for verdadeiro, a atribuição é assim, né? Se esse cara for verdadeiro, executa esse código. Quando ele desligar lá, pode desligar, fazendo favor. Para de contar. Então, se quiser ligar e desligar algumas vezes aí, ó, quando está ligado, conta, quando não está, não conta.
Beleza. Operações aritméticas. Soma a gente acabou de fazer aqui. Eu uso sinal de mais, né? Laço condicional. Fizemos um if-else aqui também. Uso de blocos de função. Vamos fazer uma soma com detecção de borda. Eu quero que isso aqui incremente quando ele ligar. Cada vez que ele ligar a chavinha, vai incrementar um só, não vai ficar incrementando continuamente aqui. Que bloco que eu tenho, bloco de função que eu tenho que usar para isso? rtrig. Vou desligar o debug aqui. Vou colocar um rtrig aqui. Como é que eu coloco um rtrig? Vamos ver se eu acho o rtrig aqui no todas as funções e blocos de função. Cadê o rtrig? R_trig, aqui. Pediu para criar a variável, né? Igual lá no ladder. Tem que criar uma variável do tipo rtrig e ele sugeriu aqui o nome rtrig1. Beleza, vai ser esse nome. Aí ele faz a chamada do bloco de função aqui. Isso aqui, essa linha aqui, é a chamada do bloco de função. O rtrig tem uma entrada, né, que é o CLK. Então, na chamada aqui, que vai ser executada em todos os ciclos de execução, eu tenho que dizer quem que vai estar na entrada dele ali. Eu vou colocar aquele DI00. Então, eu estou chamando o rtrig aqui com o DI00 na entrada CLK. E aqui ele sugeriu para mim aqui uma linha de código para usar essa saída aqui do rtrig, a saída Q, que é a única saída do rtrig, né? Mas eu poderia ter uma linha dessa aqui para cada saída lá do bloquinho. Esse cara aqui, não vou nem atribuir ele para ninguém. Eu vou copiar aqui, ó, rtrig1.q e vou colocar aqui, ó. Então, chamou o bloquinho rtrig lá, colocando DI00 na entrada, e pega a saída e usa aqui no if. Quando a saída do rtrig for verdadeira, incrementa. Então, eu vou compilar. Vou dar um stop aqui para ele começar em 0. O contador ali. Stop. Download. Code. E ligo o debug. Muito bem. Esse carinha aqui continua loucamente mudando de 0 para 1 de 1 para 0, né? Esse aqui, bom, o meu DI00 está falso lá, né? Vou pedir para o nosso colega ligar o DI00. Verdadeiro. Aí, ó, durante um único ciclo, esse cara aqui ficou em 1, esse rtrig1.q. Porque isso aqui, né, o DI00, está na entrada do rtrig. E a saída fica durante um ciclo só verdadeiro, né? Então, se você ligar e desligar várias vezes ali, cada vez que ele vai de 0 para 1 lá, cada vez que ele liga a chavinha, vai incrementar uma única vez aqui, não vai ficar incrementando. Então tá aí um exemplo de como que a gente chama um bloco de função. E da mesma forma, um bloco de função que você tenha criado aqui, você vai chamar ele da mesma forma aqui, como eu estou chamando esse rtrig aqui. Vai colocar variáveis ou constantes nas entradas e pode usar as saídas aqui em outros pontos do código para executar a lógica. Uso de blocos de função. Isso aqui foi um lembrete para mim. Soma condicional com detecção de borda. Foi o que a gente fez, né?